Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa. Já estive aqui resolvendo algumas questões da banca Ganzaroli e hoje eu voltei novamente com esse foco. E hoje eu trouxe uma questão aqui com a temática de figuras de linguagem. Inclusive quero até trazer aqui para vocês, que vocês possam perceber que no nível... Opa, só um instante que eu não coloquei aqui para vocês, pensei que tinha colocado na tela. Nós temos aqui o cargo de nível de ensino médio. E as figuras de linguagem não é contemplada nele, pelo menos não de forma visível, né? E nós vamos ter aqui, só pegar a canetinha aqui rapidinho, nós vamos ter aqui na sequência o cargo de nível ensino médio e técnico, nós vamos ter aqui denotação e conotação e as figuras de linguagem. Por que eu destaquei aqui denotação e conotação? Porque a conotação, principalmente a conotação, ela fica muito próxima aqui das figuras de linguagem. Eu vou dar um sentido, um exemplo que vai ficar bem claro para você e bem visível. Quando eu digo, por exemplo, o rio está cheio, né? O rio está cheio de peixes, é um exemplo melhor ainda. Quando eu falo isso, me vem à cabeça aquele rio que eu vou lá, que eu banho, né? Que abastece as nossas usinas aí, hidrelétricas e etc. E quando eu digo assim, a garota chorou rios de lágrimas, eu não posso lembrar daquele mesmo rio. Vem um rio do seu sentido real, um sentido figurado. Compreende? Vai ficar mais claro à medida que eu for trabalhando aqui com vocês. Nós temos aqui o nível ensino superior, que também trabalha aqui os sentidos figurados. Vocês podem ver aqui, significados figurados, denotação, conotação e etc. Nós vamos aqui agora para a questão. A questão diz o seguinte, ela é de 2019, da Prefeitura de Estrela do Norte, nível médio. Ela diz o seguinte, o sol acordou feliz. E eu confesso a vocês que aqui em Porangatu ele acorda feliz todo dia, porque é 2 sol para cada um. O sol acordou feliz e o dia sorriu para mim. Assinale a alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem que há na frase acima. O que o comando da questão quer que você faça? Que você descubra qual é a figura de linguagem que é trabalhada aqui e que você encontre ela nessas demais opções que ele vai te trazer aqui. Mas antes disso, vou trazer aqui para vocês, rapidinho, uma breve síntese do que vem a ser figuras de linguagem. Inclusive, eu coloquei aqui bem destacado, se você analisar bem, que existem mais de 40 figuras de linguagem. É figura de linguagem demais. Só que o que eu no caso, auxilio, o que eu te oriento, que você, pelo menos, tente compreender as principais. Nós temos aqui as figuras, são também chamadas, vou fazer a leitura aqui, também chamadas de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, inclusive, eu comento que o examinador ele pode querer colocar aí um texto de poema, no caso, um conto, a narrativa, e aí ele vai, com certeza, explorar as figuras de linguagem. Nós temos figuras de palavras ou semânticas, que está associado ao significado das palavras, que temos, por exemplo, a metáfora, que é uma forma de comparar, mas de forma indireta. Nós temos a comparação, que ela é uma comparação visível, fulano de tal é alto como ciclano. Nós temos metonímia, catacrese, sinestesia. Inclusive, sinestesia ela trabalha os sentidos, a visão, o paladar, o olfato, a audição, tato e a perífrase. Figuras de pensamento, trabalho com a combinação de ideias e pensamentos. O que é uma hipérbole, é um exagero. Você lembra do exemplo que eu trouxe agorinha? Quando eu disse que a garota chorou rios de lágrimas, é um exagero. Como que alguém conseguiria chorar nesse nível, né? Então é um exagero. O eufemismo é uma forma de suavizar uma expressão. Litote. Nós temos ironia. A ironia ela é uma forma de você dizer algo sem querer dizer, né? Ela trabalha aqui essa ironia. Nós temos a personificação, é quando eu dou algum objeto, um ser inanimado, alguma característica.
Eu tenho a antítese, que é uma expressão aí com palavras contrárias. Paradoxo, quando tenho algo, por exemplo, aquele poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. É dor que desatina sem doer. Como que é algo que dói e não dói ao mesmo tempo? Então é algo, né? A gradação pode ser crescente, pode ser decrescente, apóstrofe quando eu invoco algo, alguém. Então as figuras de construção, eu tenho figuras como hipérboto, elipse, eu não vou me delongar aqui porque senão fica extenso. E eu também tenho figuras de som ou harmonia. Essas que eu falei mais, que eu especifiquei, é porque elas são mais recorrentes, certo? Vamos voltar aqui. Quando eu trabalho aqui, seus óculos... Não, primeiro vamos voltar aqui para o comando. O sol acordou feliz. Tem como o sol acordar feliz? O sol é algo real? É um ser humano? Não. Ele é algo que faz parte do nosso planeta aí, né? No caso do nosso dia a dia, mas ele é um ser inanimado. Então, ele é meio um pouco complicado eu dizer que ele acorda feliz. E ele ainda sorri. Então, quando eu falo isso, eu estou personificando algo. O que é uma personificação? É quando eu atribuo a um objeto ou a um ser inanimado uma característica humana. Tanto sentimento ou físico, certo? Aí, nós temos então aqui, vou escrever aqui rapidinho, uma personificação. Aí eu vi a letra A. Seus óculos eram imperiosos. O que é imperioso? É algo grande, é algo majestoso, né? Eu lembro de imperador, de comando, né? Então, tem como dizer que os óculos eram imperiosos? O óculos tem essa qualidade que é quase inerente ao ser humano. Vou deixar para vocês irem pensando. Ele foi para o céu. Quando eu falo que alguém foi para o céu, eu quero tentar suavizar uma expressão, né? Por exemplo, fulano descansou em paz. Então, qual é a expressão que eu quero suavizar? A expressão da morte. Então, quando eu trabalho esse tipo de suavização, eu trabalho o eufemismo. Vou anotar aqui para vocês. Eu tenho aqui o ódio e o amor. Andam na mesma estrada. Quando eu trabalho duas palavras que têm sentidos opostos, eu tenho uma antítese. Então, toda vez que você encontrar numa frase feliz, triste, doce, salgado, branco, preto, então, quando eu tenho opostos, eu estou trabalhando antítese. Qual que é o oposto de ódio? O amor, certo? Então, eu venho aqui e coloco a antítese. E no final, trago o seguinte. Então, não pode ser essa, não pode ser essa, sobrou duas. A rosa triste que vivia fechada se abriu. Primeira coisa, a rosa pode ficar triste? A tristeza é uma característica de quem? Do ser humano. Ela vivia fechada, né? Se abriu. E aí? O sol acordou feliz. Uma característica humana atribuída a um ser inanimado. E ele ainda sorriu. E aqui diz que a rosa, que também é um ser, inclusive da natureza, ela era triste. E aí? Qual que é a figura de linguagem? Em qual alternativa, né, que aparece a mesma figura de linguagem? Seria a letra D, que a rosa era triste? Ou seria na letra A, quando eu digo que os óculos eram imperiosos? Que também pode ser uma qualidade do examinador. Opa, do ser humano, né? Então, estou aqui trocando legal. Então, vamos lá. Essa questão que eu disse para vocês, que eu acho que ela, de certa forma, seria passível de recurso e de anulação. O gabarito oficial da banca foi a letra D. Vocês podem ver que ela é a que mais se assemelha
ao comando da questão. Então, eu atribuí características, sentimentos humanos a um ser irracional, a um ser inanimado. Então, eu personifiquei algo. Compreende? Então, o comando da questão aqui, o comando, no caso lá da prova, né, o gabarito oficial é a letra D. Só que, se nós pararmos para analisar, na letra A também temos aqui uma personificação. Por quê? Quando o trabalho imperioso é uma característica inerente também do ser humano. Na minha visão, lógico. E eu também dei uma pesquisada e tudo mais, olhei o significado, né? Para mim não chegar aqui e falar asneira para vocês. Então, pessoal, nesse caso aqui, não sei se o pessoal não entrou com recurso, algo nesse sentido, a letra A não foi a escolhida. Mas, na minha visão, o examinador, ele queria pegar o concurseiro aí, fazer uma pegadinha, só que ele escorregou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho feio para ele, certo? Mas o gabarito é a letra D, eu acho que vocês iam acertar essa aqui, seria bem tranquilo, mas quem acertou marcou no caso a A, quisesse recorrer, ele poderia ter chance, certo? Então eu trago aqui para vocês gabarito letra D, que temos a explicação. Trouxe aqui bonitinho aqui a explicação, por que é correto para você pausa aí, compreende, se você tiver... Isso aqui é caso você tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida aí. Tá? Voltando aqui para mim, pessoal. Se você, mesmo com essa aula, né, eu te recomendo que assista novamente, ou então pesquise, etc. Mas se ainda persistir, que você deixe nos comentários aí. Sugestões também são sempre bem-vindas. Eu também peço que você aí assine o canal, se você não é inscrito, você deixa o like, você compartilhe com amigos. E isso, boa sorte, bons estudos para você. Até a próxima.